Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O elenco cruzmaltino, enfim, viaja em direção a São Paulo para enfrentar o São Paulo amanhã em Ribeirão Preto. A gente aqui vai trazer, é claro, todas as informações sobre esse jogo importante para o nosso cruzmaltino. Para quem achou que o Vasco estava apenas focado no jogo desse próximo sábado contra o Atlético Mineiro, olha, meu amigo, se enganou. E eu sou um desses, tá? Havia uma grande expectativa até mesmo que o Paiva pudesse poupar alguns jogadores para esse jogo de amanhã. Alguns atletas, inclusive, nem sequer viajarem para São Paulo, porém, nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, todos os jogadores viajaram e a expectativa é que o Paiva vá com força máxima para enfrentar o São Paulo amanhã nessa 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. Além dessas, muitas outras novidades. Vamos falar aqui sobre situações envolvendo uma reforma aí no CT Moacir Barbosa prevista para o ano que vem. Pedrinho tentando, é claro, enxugar os gastos, porém, ao mesmo tempo, avançar naquilo que pode quanto a uma estrutura decente, boa e correta, olhando para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito isso, meu amigo, temos aí pela frente um Fala Gigante bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades e muitas informações para todos vocês, torcedores vascaínos. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu amigo. Eu sou o Lucas, tá? Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo para tudo que você está fazendo e se inscreva no canal do Gigante. A gente está aí na meta, no objetivo, chegar aos 141 mil inscritos e contamos muito com você. Aliás, 150 mil. Mas antes dos 150, a gente precisa chegar aos 141. Então, se você ainda não é inscrito, vai aí rapidinho e já se inscreva no nosso canal, ajudem, né, o nosso crescimento. Além disso, também curta o vídeo, que é de suma importância para a divulgação desse conteúdo. A gente comenta muito com vocês para tentar explicar um pouquinho como funciona a dinâmica do YouTube. E o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que pode parecer insignificante, não é. Ele ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Então, larga o dedo aí no like, larga o dedo no joinha e faça com que mais pessoas ainda possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. E é claro, além disso, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação, venha fazer parte aí do canal do Gigante Vasco. Show, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, é claro, falar logo de Vasco da Gama. A começar, é claro, falando sobre o que rolou nesse sábado, porque, ó, preparação finalizada, tá? Hoje pela manhã de terça-feira, o Vasco da Gama entrou em campo lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco entrou em campo pela última vez antes de enfrentar a equipe do São Paulo amanhã, e eu falei em Ribeirão Preto, né? Porém, fazendo uma correção, esse jogo não vai acontecer em Ribeirão Preto, no estádio do Botafogo de São Paulo. Havia uma certa expectativa, né, para que esse jogo acontecesse no local, porém esse jogo vai acontecer no estádio do Guarani, no Brinco de Ouro. Então o jogo será em Campinas. Então Vasco e São Paulo em Campinas, São Paulo. E o Vasco hoje fechou essa preparação, como está aparecendo aí, é claro, na imagem a vocês, mais um dia de treino pegado, e o treino que definiu quais seriam os atletas que viajariam, né, para São Paulo. Tá aparecendo aí, ó, a lista de relacionados de Vasco da Gama e São Paulo a vocês. Vemos na lista o primeiro nome, Alex Teixeira. Felipe Coutinho também aparece nessa lista. No caso, o Domingues, o Maxime Domingues, suíço, também aparece na lista. Emerson Rodrigues, colombiano, também surge aí na lista de relacionados. O volante chileno, Pablo Galdames. O volante Hugo Moura. O atacante Jean Davi. O zagueiro João Vitor. O goleiro Keiler, Leandrinho, Léo Jardim. Lucas Piton. Maicon, Matheus Carvalho. O goleiro Pablo. O lateral direito Paulo Henrique. Dimitri Payet. Puma Rodrigues. Ryan. Robert Rojas. Rossi Sforza e Veguete. São esses aí os relacionados para enfrentar o São Paulo amanhã às 9h45 no estádio Brinco de Ouro. Com relação a esse jogo, com relação a essa lista, o que podemos falar? Primeiro, duas ausências. Jair,
A gente trouxe na Acorda Vascão e era sim uma realidade, uma expectativa de que Jair pudesse voltar a participar de uma lista de relacionados e não apenas participando, não apenas viajando, mas para estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Jair já treina com o elenco há algum tempinho. Jair já treina com esse grupo desde o início de outubro, finalzinho de setembro. Jair já estava treinando no CT, então vai fazer quase um mês de treinos, né, do volante com o elenco Cruz Maltino, mas Rafael Paiva optou por ainda não levá-lo. Creio que nesse momento o problema não é mais questão de ritmo. O Jair já está treinando, o Jair já está com o grupo. Talvez hoje Rafael Paiva, por conta, é claro, do ritmo, assim, por conta de ter ficado tanto tempo parado, o Jair pode estar numa rotação diferente, mas é por uma escolha técnica. O Jair hoje não viaja por lesão, não viaja por problema muscular, o Jair hoje não viaja por uma opção técnica. O Jair já está liberado, meu amigo, para voltar aos gramados, mas o Rafael Paiva preferiu o deixar de fora. Além do Jair, também mais um nome que aparece fora dessa lista é o Vitor Luiz. Vitor Luiz, esse lateral esquerdo aí que vem entrando muito bem nos últimos jogos, não viaja com grupo. Isso me preocupa, vou te ser sincero, muito, tá? Por que isso me preocupa? Porque hoje a gente vê um Lucas Piton que ele não tá jogando bola. A gente tem que ser muito honesto, muito sincero, muito coerente. Aquele Piton que a gente viu no primeiro semestre jogando bola, aquele Piton que a gente viu cotado para a seleção brasileira, passa longe de ser o Piton que a gente está vendo hoje dentro das quatro linhas. E qual é o grande motivo para esse Piton ser tão diferente do início do ano? Ao meu ver, e talvez ao olhar de grande parte da imprensa, dos que analisam o jogo e até da torcida, o problema do Piton hoje é físico. O Piton é o jogador, um dos três pelo menos, porque eu não vou confirmar que é o que mais jogou, mas é um dos três que mais atuaram com a camisa do Vasco em 2024. Nitidamente, nesse momento, o Piton sentiu a parte física e por isso a queda de rendimento. A partir do momento que o Rafael Paiva não leva o Vitor Luiz para esse jogo, ele praticamente evidencia que o Piton será titular, a menos que todos nós venhamos a ser surpreendidos e o Rafael Paiva surge ali com um 3-5-2 ou um 3-4-3 na escalação, use Léo, Maicon e João Vitor no time e coloque o Leandrinho como um ala ofensivo. Ou, a menos que o Leandrinho seja titular na posição do lateral esquerdo, no lugar do Piton, e o Vasco manter o mesmo esquema, o que eu acho que não vai acontecer. Então, assim, a ausência do Vitor Luiz, ela mostra que o Piton vai ser utilizado, né? Eu não sei se, com esse problema físico, vai ser interessante usar o Piton amanhã contra o São Paulo e ele sentir talvez o jogo de sábado contra o Atlético. Mas, opção treinador. A gente espera que o Paiva tenha coerência aí naquilo que fez. E se a gente vê Jair e Vitor Luiz fora, a gente vê o Rossi retornando aí à lista de relacionados depois de exatamente 2 meses longe. A última vez que o Rossi foi relacionado para um jogo foi naquela partida contra o Criciúma, lá no estádio do Criciúma, né, em Santa Catarina, no Heriberto Rios. Foi a última vez que o Rossi esteve presente numa lista de relacionados. O Rossi é tão bizarro, né, que ele vai para o jogo, ele estava pendurado na partida, e no banco de reservas ele leva o terceiro cartão. Com o terceiro cartão ele está suspenso e já ficou de fora da lista seguinte. Então, assim, Rossi ganhou uma moral com o Paiva lá atrás, foi suspenso no banco e aí automaticamente ficou de fora da próxima e desde lá não havia retornado e agora chegou a hora do Rossi reaparecer. Se vai ser utilizado ou não, né? Fica aí a dúvida, fica o questionamento. O certo é, com essa lista, meu amigo, Paiva indica que é força máxima contra São Paulo. E volto a repetir o que eu falei com vocês na introdução do vídeo. Havia sim uma expectativa que o Paiva poupasse, que jogadores viessem a ser poupados para esse jogo contra o São Paulo amanhã, mas não irá acontecer. É força máxima contra o Tricolor Paulista pela 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. O Vasco olha assim com cuidado para o Brasileirão e é o que a gente vem comentando. A gente vai trazer com mais detalhes, né, no Acorda Vascão de amanhã. Esse jogo contra o São Paulo, por incrível que pareça, será muito importante para o Vasco. A gente não está olhando para esse jogo com muito cuidado, porque a cabeça de todo torcedor está na partida de sábado contra o Atlético Mineiro e tem que ser assim. Tem que ser assim. O jogo do ano, o jogo da temporada, o jogo dos últimos 10 anos do Vasco da Gama é o jogo de sábado contra o Atlético. E ponto. Não tem muito para onde correr, não tem muito para onde fugir. Mas esse jogo de amanhã contra o São Paulo também é muito importante. O Vasco ele enfrenta o São Paulo, que é um jogo consideravelmente difícil em São Paulo, mas é um jogo longe do Morumbi, num estádio que também não é do São Paulo, então o fator casa não vai pesar tanto. E além disso, né, acima desse fator Vasco e São Paulo,
o Vasco, após enfrentar São Paulo, tem Bahia e Cuiabá em São Januário. Então, assim, são 3 jogos que o Vasco vencendo. O Vasco ele conquista 9 pontos em 9 disputados. Sendo que um desses 3 jogos é um jogo atrasado. Então apenas o Vasco pontuará caso vença o Cuiabá em São Januário. Ou seja, o Vasco ele vencendo essas 3 partidas, ele hoje na 10ª colocação, ele pode terminar essa sequência até mesmo na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, muito lá em cima, dentro de um G6, dentro de uma fase de pré-Libertadores. Então, para as ambições que hoje se tem dentro do Vasco, essa sequência dos próximos 3 jogos vai ser um grande divisor de águas, talvez por isso, né, que internamente se tem entendido que vale a pena sim levar o elenco completo para enfrentar a equipe do São Paulo amanhã em Campinas. E ainda, né, meu amigo, olhando aí para esse jogo, é um jogo importante para até a próxima temporada, para os objetivos, para aquilo que o Vasco almeja. Se o Vasco quer uma Libertadores, chegar numa pré, não pela Copa do Brasil, mas pelo Brasileiro, esse jogo é essencial. E o Pedrinho ele tem grandes ambições para o Vasco, né? A gente vai falar já sobre um assunto muito legal, sobre a questão do CT, porque mostra muito sobre qual é a cabeça, a mentalidade hoje do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Um Vasco que virou a chave. A gente conversa com pessoas e muitos dizem, né, que o Vasco é outro. Mas é engraçado a gente tentar entender através desse pensamento que o Vasco é outro, porém continua exatamente com o mesmo elenco. Chegou o Coutinho, chegou o Souza, chegou o Alex Teixeira, o Emerson Rodrigues, ok. Mas a espinha dorsal é a mesma, cara. Pouco mudou com relação ao início da temporada. O que mudou foi a cabeça, a mentalidade dessas pessoas que hoje estão dentro do Vasco. E passa muito, é claro, pelo próprio Pedrinho, pelo amor, pela vontade de entregar, pelo desejo de dar ao torcedor vascaíno alegria. Ele está fazendo muito pelo Vasco. E a gente vê que o presidente Pedrinho ele faz muito pelo Vasco, até pelos gastos que hoje ele vem tendo e como ele vem assumindo todos esses gastos. Na torcida vascaínos, ele trouxe uma informação muito interessante que a gente tem que, é claro, abordar aqui com vocês. Informações é que desde que o Pedrinho ele chega ao Vasco, e o Pedrinho chega, no caso, não como presidente, mas como controlador da SAF, né? Ele toma ali a SAF em meados de maio. Pedrinho, ele pega todo o segundo semestre, a segunda quinzena, perdão, do mês de maio, aí fica junho, julho, agosto e todo setembro. A gente, nesse momento, está no dia 15 de outubro. Então, a gente pega a primeira quinzena de outubro e a segunda quinzena de maio. O Pedrinho tem exatamente 5 meses de Vasco, de um modo geral. Mas olha, meu amigo, como é louca a situação. O Pedrinho, exatamente 5 meses de Vasco apenas, ele já teve um gasto de cerca de 110 milhões de reais. E esse gasto, Pedrinho, é pouco com compra de jogador. Porque olhando, o Vasco ele compra o Maxime Domingues, por, salvo engano, 12 milhões, e o Jean Davi pelo mesmo valor. E ponto. Não tem nenhuma compra assustadora. O Pedrinho ele gasta esse valor de 110 milhões de reais apenas com compra de jogadores e folhas salariais. Ou seja, o Pedrinho, meu amigo torcedor, ele tem um gasto nesse período de 5 meses de quase 100 milhões de reais apenas com a folha do Vasco da Gama. Quando a gente diz a vocês que a folha do Vasco é superfaturada, não é loucura, é uma realidade. Você acha que esse elenco do Vasco, ele vale tudo isso? Esse elenco do Vasco, ele entrega para ter uma folha de quase 20 milhões de reais? É claro que não. E o Pedrinho está tendo que segurar essa banana e pelo menos está conseguindo. Informações é que até o final do ano, a expectativa é que o Pedrinho desembolse aí por volta de 144 milhões de reais, somados às outras folhas salariais que teremos. E é exatamente isso. É arranjar de onde tirar dinheiro. É muito amor, é muito carinho, é muito desejo de entregar ao torcedor vascaíno algo dentro das 4 linhas. Realmente o que o Pedrinho vem fazendo é algo impressionante, né? Não à toa, ele tá adiantando receitas, pegou um dinheiro com a Betfair, ele também tá com expectativa de vendas nesse primeiro semestre do ano que vem, porque tem que colocar o caixa em dia, tem que tirar dinheiro de onde não tem. E há muitas expectativas, há muitos projetos, há muitos desejos. E o Pedrinho, volta a repetir, meu amigo, ele quer muito fazer um Vasco forte, um Vasco grande. A gente vê esse contrato com a 777 Partners e ontem eu li uma matéria, a gente tem que estar sempre de olho sobre o que está acontecendo. E a matéria, ela resumia muito a mentalidade do torcedor, né? Porque ela fala que o grupo norte-americano ele veio ao Vasco dando com muitas promessas de grandes coisas.
Durante o período, o torcedor vascaíno ele ainda continuava com essa promessa viva, mas via um Vasco que não fluía, com quase uma queda, rebaixamento à Série B no ano passado com rebaixamento, esse ano quase uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o Água Santa, queda nas semifinais para o Nova Iguaçu, ainda com a 777 sob o comando do Vasco. A gente via que a parada não estava fluindo, mas eram muitas promessas, eram muitas expectativas. E após essa passagem da 777, viu-se uma grande desilusão. O Vasco ele para no tempo, durante esses 2 anos com o grupo norte-americano. E para em diversos aspectos. Porque quando a 777 chega, a promessa não era apenas de um grande Vasco dentro de campo, mas um grande Vasco também fora das 4 linhas. Uma dessas grandes promessas dadas pela 777 foi a questão do CT, que poucos vascaínos se importam. Mas é muito importante o CT. É uma vergonha em letras maiúsculas, em letras bastão. É uma vergonha um Vasco da Gama, um clube do tamanho, da magnitude do Vasco, ter um CT, me desculpe, tá? Porcalhão como é o nosso CT. O nosso CT é porcalhão. Um CT de containers, em pleno 2024. O Vasco hoje ele tem uma estrutura no seu CT inferior à estrutura de Atlético Goianiense, de Bahia, de Cuiabá. E com todo respeito a essas equipes que têm as suas grandezas, mas, cara, o Vasco, por ser um clube aí que está entre os 5 maiores do futebol brasileiro, é um clube de primeiro escalão. É diferente de tudo quando se fala de Brasil e de mundo. Ele não pode ter um CT como se tem. O Vasco ele se apequena com esse CT. E a promessa do grupo norte-americano lá em 2022, e isso está em contrato, tá? Não era apenas uma promessa, mas era uma obrigação. Era de investir 25 milhões de reais até 30 de junho. No mínimo, tá? Era no mínimo, não até. No mínimo 25 milhões de reais até 30 de junho desse ano. Meu amigo, se foi investido 4, 5 milhões, foi muito. Que eles utilizaram como justificativa para não dar dinheiro ao CT, que o contrato com a prefeitura não era seguro. Até um novo espaço para o CT, eles falaram em ter. Mas tudo caô, tudo balela para justificar um não investimento e uma falta de dinheiro. E aí hoje passa pelo Vasco da Gama ampliar esse CT. E é um dos desejos hoje da diretoria do Pedrinho para o ano que vem. Uma das prioridades é ampliar o CT Moacir Barbosa. Hoje, o terreno que temos cedido pela prefeitura na Cidade de Deus, ele ocupa apenas 1/3 do terreno total. O Vasco só utiliza, melhor dizendo, 1/3 de todo o terreno. Informações aí do portal Trivela é que nesse momento o Vasco, além de desejar ampliar o CT já no ano que vem, a informação é que também o Vasco deseja integrar parte das categorias de base com o futebol profissional. É uma ideia ainda muito embrionária, mas que poderá já ser executada no próximo ano. O plano inicial é levar o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 para o CT Moacir Barbosa. Hoje o CT só tem 2 campos, então automaticamente para isso será necessária uma outra grande reforma. Uma reforma estrutural, com novos vestiários, outras academias, alojamento e também, é claro, outras melhorias. E é muito necessário, meu amigo, até porque olhando para o ano que vem, olhando para a reforma de São Januário, tem muitos jovens que moram em São Januário. Muitos, tá? Não são poucos, não. Para onde eles vão? É importante o Vasco pensar nisso quanto antes. Não tem mais São Januário? Vai ter que colocar essa garotada em algum outro lugar. E a expectativa é que possa ter novos alojamentos. Ou, aliás, novos não, né? Ter alojamentos agora no CT Moacir Barbosa. E realmente é surreal o que acontece hoje no Vasco com relação à estrutura. Que a gente pensa assim. Profissional treina no CT. A base treina em Duque de Caxias, uma parte da base. O feminino, às vezes treina no Duque de Caxias, mas às vezes treina no Arte Sul. Às vezes também o próprio masculino treina no Arte Sul. Então o Vasco ele tem, às vezes até em São Januário, né, alguns treinamentos, mas é o local de jogo. Então o Vasco, ele olhando de um modo geral, ele tem 4 grandes lugares aí de treinos. E que não é maneiro. Foi a palavra aí do próprio Marcelo Santana, né? Pessoalmente, acho que o Vasco comete um erro estratégico. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, o Vasco tem a sede, né, da SAF na Barra, o Vasco usa o Arte Sul e o Vasco usa Caxias. Então o Vasco ele está dividido em 5 lugares diferentes. Aí eu me falo, qual clube que vai conseguir se desenvolver separado em 5 lugares diferentes? Não existe. A gente vê um Palmeiras
que tem o CT integrado. A gente vê um Flamengo que tem o CT integrado. É bom, o profissional, ele tá atuando ao lado da base. Sabe por quê? Porque o profissional, às vezes, um técnico precisa de um jogador, vai lá na base, pinça o moleque e bota pra jogar. Ou, às vezes, meu amigo, o técnico tá de bobeira, um Rafael Paiva tá de bobeira, vou lá dar uma olhada no treino da garotada. Deixa eu ver quem tá se destacando pra eu puxar pro profissional. Essa integração, ela acontece quando o CT é integrado. Agora, como o Rafael Paiva vai olhar o treino da base, se a base treina em Duque de Caxias e o profissional treina em Jacarepaguá? Não tem como. Então, assim, essa integração ela é até importante para o desenvolvimento do Vasco dentro das 4 linhas. E esse é um dos desejos do Pedrinho e também do próprio Marcelo Santana. É muita contestação? Tem sentido? Total. Mas o Marcelo Santana é alguém que lá no Bahia, ele foi responsável por toda a revolução feita no Bahia estrutural, né? É importante lembrar que foi durante o mandato de Marcelo Santana, hoje diretor executivo do Vasco, com o presidente do Bahia entre 2015 e 2017, que o Bahia ele negocia a retomada do controle do Fazendão e também compra a cidade tricolor, que hoje é o grande CT do Bahia, um dos melhores CTs aí do futebol brasileiro e sul-americano. Então, assim, hoje esse é o desejo do Vasco para a próxima temporada. A gente fala muito de campo e bola, a gente fala muito de questão de dentro das 4 linhas, mas o Vasco ele está pensando além. O Vasco ele não quer ser grande apenas com conquista de títulos, quer ter uma estrutura olhando para frente. E hoje, meu amigo, no futebol, a estrutura é de fato essencial para que as coisas fluam dentro da 4 linhas. A gente fica por aqui. Esse foi aí o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, é claro, né, dessa terça-feira. Já já, meu amigo, estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Show de bola? O que eu vou pedir? Sua inscrição, seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.